Olá! Hoje a gente vai fazer um exercício de imaginação bem diferente, quase uma investigação forense. Vamos tentar descobrir qual seria o lugar de um herói super moderno, o Homem-Aranha, dentro da estrutura moral lá da Idade Média, do Inferno de Dante. Bora mergulhar nessa análise. A pergunta que não quer calar é essa: se o Peter Parker morresse, para qual dos 9 círculos do inferno a alma dele iria? Vamos tratar isso como um verdadeiro mistério a ser desvendado, usando a teologia do próprio Dante como nosso guia. Mas antes de começar, uma regra de ouro, tá? Essa análise toda é uma simulação. O que é isso? É um experimento de pensamento, um exercício rigoroso. A gente não está aqui afirmando nenhum dogma religioso, e sim aplicando as regras de Dante a um cenário hipotético, ou um e se. Então, este é o nosso mapa da investigação. Primeiro, a gente vai ver se um herói sequer pode ir para o inferno. Depois, vamos eliminar os pecados de fraqueza, analisar o caso da violência, mergulhar numa teia de mentiras, encontrar a verdadeira face do pecado dele e, no fim, dar o veredito com a punição. Primeira parte. Um herói no inferno? Porque, para sequer pensar em colocar alguém no inferno de Dante, certas condições precisam existir. Não é só cometer um erro e pronto. Para nossa investigação funcionar, temos 3 regras. A primeira é a hipótese da impenitência. A gente tem que partir do princípio que o Peter Parker morre sem se arrepender do seu erro moral principal, senão ele iria para o purgatório e aí acaba a nossa história. Segunda, temos que traduzir o que é ser herói hoje em dia para as categorias de pecado do século XIV. E terceiro, a punição tem que seguir a lei do contrapasso, onde o castigo é um espelho simbólico do crime. Certo? Segunda parte. Não são pecados de fraqueza. Vamos começar de cima para baixo, no inferno, passando rápido pelos círculos onde ficam os pecados de incontinência, ou seja, os pecados que vêm da fraqueza da vontade. O segundo círculo é o da luxúria, onde a razão é dominada pela paixão. Bom, o Peter Parker teve seus romances intensos, claro, mas a vida dele é muito mais sobre devoção do que sobre um desejo sexual sem controle. Então não, ele não pertence a esse lugar. E a ganância, lá no quarto círculo? Esse pecado é sobre acumular ou esbanjar grana. O Peter Parker é literalmente o oposto disso. O cara vive num perrengue financeiro constante. Ele nem acumula, nem desperdiça. Então, esse aqui a gente descarta fácil também. Agora a ira, no quinto círculo, essa é uma possibilidade um pouco mais séria. A gente já viu o Homem-Aranha bem furioso, principalmente com o traje simbionte, né? Só que a ira, no Inferno de Dante, é uma raiva cega, descontrolada. A raiva do Peter, na maior parte do tempo, é uma reação à injustiça e ele se controla. O que define ele mesmo é a culpa, a melancolia, não a fúria. Seção 3. O caso da violência. Ok, agora a coisa fica séria. A gente atravessa os muros da cidade de Diz e entra no território da malícia. E a acusação mais óbvia contra um super-herói é a violência. A violência contra o próximo, que é punida no sétimo círculo, é para quem age com maldade e com intenção de destruir, tipo um Átila, o Uno. Já a violência do Homem-Aranha é, na esmagadora maioria das vezes, defensiva. Ele usa a força para evitar um mal maior e faz de tudo para não matar ninguém. A teologia de Dante faz essa distinção. Mas, e a violência contra si mesmo? Alguém poderia dizer que o jeito do Peter agir é quase um suicídio em câmera lenta, movido pela culpa. Só que o suicídio no Inferno de Dante é uma rejeição total e desesperada da vida. O sacrifício do Parker é um ato de caridade, uma oferta da própria vida para salvar os outros, que é exatamente o oposto teológico do suicídio. Seção 4. Uma teia de mentiras. Se o pecado não é físico, talvez ele seja intelectual. Vamos mudar o foco da nossa investigação, saindo da violência para algo que é muito mais central na vida do Peter Parker. E o pulo do gato é esse aqui. O verdadeiro crime não está nos socos que ele dá, mas na máscara que ele usa. Tudo é construído numa base de engano que se manifesta na identidade secreta. É aqui que a nossa investigação começa a esquentar de verdade. Pensa bem. Ele mente para tia May, que ele tanto ama. Mente para os seus amores. Mente para os seus chefes, tipo quando vende fotos de si mesmo. Ele mente para o público que ele mesmo protege. A mentira não é algo que acontece de vez em quando, é o sistema dele. A identidade secreta não é só um detalhe, um acessório. É a estrutura fundamental da vida dele. Toda a existência dele é uma arquitetura de enganos feita para proteger um único segredo. E isso nos leva direto para o 8º círculo, o reino da fraude. Quinta parte, o verdadeiro rosto do hipócrita.
Beleza, estamos no círculo da fraude, que tem 10 valas, as boljas. Agora precisamos achar o endereço exato. Em qual delas essa vida de engano o colocaria? A resposta, minha gente, está na sexta vala, o lar dos hipócritas. Na definição de Dante, que vem do grego, um hypocrites é um ator. É alguém que por fora parece uma coisa, mas por dentro é outra. Alguém que usa uma máscara. Soa familiar? O encaixe é simplesmente perfeito. Em público, ele é o Peter Parker frágil, tímido, muitas vezes visto como irresponsável. Mas, em segredo, ele é o Homem-Aranha, o herói poderoso, corajoso, estoico. Essa diferença gritante entre a pessoa que ele finge ser e quem ele realmente é a definição exata de hipocrisia no Inferno de Dante. E chegamos à sexta e última parte, o peso da responsabilidade. Agora que a gente já identificou o pecado, vamos revelar o veredito final e a punição. Uma punição terrivelmente poética que espera pelo nosso herói na sexta bolja. Todo mundo conhece o lema dele, a frase que define a vida inteira do cara. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. No inferno, essa frase tão nobre é distorcida de uma forma trágica para se tornar a base do seu tormento eterno. E esse é o contrapasso dele. Os hipócritas são obrigados a usar mantos que são dourados e lindos por fora, mas por dentro são forrados com um chumbo que esmaga. Para o Homem-Aranha, o seu traje icônico se torna esse manto. Por fora, ele brilha como um símbolo de esperança, mas por dentro, ele é forrado com um chumbo insuportavelmente pesado. É o peso literal das suas responsabilidades, esmagando o corpo dele e roubando toda aquela agilidade que é sua marca registrada. Então, resumindo o caso, a gente descarta a violência, porque as ações dele são defensivas, descartamos os maus conselheiros, porque ele age sozinho, e mesmo aquele pacto com Mephisto sendo complicado, a motivação dele não foi traição. O pecado que se encaixa com mais precisão, que define a vida inteira dele, é a hipocrisia na sexta bolja do oitavo círculo. E isso nos deixa com a última pergunta, que dá o que pensar. A máscara de um herói, usada para proteger as pessoas que ama, é um sacrifício nobre? Ou, do ponto de vista da verdade absoluta, a maior das mentiras? A resposta, pelo visto, depende muito de quem é o juiz.